Boa tarde a todos. Me chamo Davi Fiuza, sou Senior Associate de Polyfinance, estou no segundo ano de Engenharia de Produção na USP. E hoje estou ocupado pelo Gabriel. Primeiramente, a gente gostaria de agradecer o nosso ilustre convidado, Roberto Salute, pelo privilégio de dividir seu tempo conosco e também agradecer a todos que estão assistindo. Para quem não conhece, o Polyfinance é a Liga de Mercado Financeiro da Poly. Um dos nossos projetos é o Polyfinance Convida, que tem como propósito aproximar o mercado financeiro dos universitários por meio de palestras com pessoas relevantes do mercado. Nós já tivemos aqui grandes nomes, como Roberto Setúbal, Damodaran, Luiz Stuer, e agora estamos com a honra de entrevistar Roberto Salute, CEO do BTG e figura central no desenvolvimento e na modernização do mercado financeiro brasileiro. Bom, vou pedir para o Gabriel introduzir melhor o nosso convidado para a gente dar início à live. Boa tarde, me chamo Gabriel, sou Senior Associate do Polyfinance e atualmente estou cursando o terceiro ano de Engenharia de Produção. E também é uma honra para mim participar dessa conversa. Nosso convidado, Roberto Salute, é formado em Economia pela Warren School da Universidade da Pensilvânia, de onde estudou de 1990 a 1994. Em 1992, entrou como Summer Intern do BTG Pactual, instituição na qual construiu sua extensa e bem-sucedida carreira. Em 1994, ingressou na área de renda fixa do banco, tornou-se COO em 2008, Board Member em 2011 e CEO do banco em 2015, liderando seu processo de transformação digital. Além disso, integrou o Conselho Administrativo do Banco Pan em 2011, do Mercado Livre em 2014 e da Febraban em 2017. Em 2019, passou a fazer parte do conselho de sua alma mater e também do Intelli, o Instituto de Tecnologia e Liderança criado pelo BTG. Antes de iniciar as perguntas, gostaríamos de avisar que o chat estará aberto e podemos selecionar algumas perguntas que serão respondidas no final da conversa. Então, Roberto, para iniciar a nossa live, seria muito bom agora poder ouvir sobre você e sua trajetória. Obrigado, Davi. Obrigado, Gabriel. Boa noite para vocês, boa tarde, né? Um prazer estar aqui com vocês. Espero que o próximo bate-papo que a gente faça seja pessoalmente, né? Ali no auditório de vocês, ali da Poly. É um prazer estar aqui. Adoro falar com vocês jovens, que pô, eu já tenho de trabalho aqui antes de vocês nascerem. Então é bom falar com vocês que eu me sinto mais jovem um pouco. E acho que nem você falou, minha carreira primeiro e único emprego aqui, né? Eu estou no banco desde a época que nós éramos, sei lá, 12 pessoas no escritório aqui de São Paulo. Então eu chegava cedo, destrancava a porta, ligava a luz. E foi bastante interessante, porque eu pude, ao longo de todos esses anos, fazer de quase tudo, né? De tudo um pouco. Então, desde trabalhar no back-office, até trabalhar no apoio de mesa, até virar trader júnior, trader sênior, até virar o responsável pela renda fixa. Depois fui trabalhar na renda fixa internacional. Nos 2 anos que a gente fez parte do UBS, eu fui head global de mercados emergentes de renda fixa, que foi uma experiência fantástica para entender como funcionava a Ásia, a Europa, Oriente Médio, ter uma experiência de liderar um time global. Depois a gente saiu para montar o BTG em 2008, e aí eu brinco que a turma, eu cheguei lá e falei, bom, turma, finalmente conseguimos um waiver do nosso non-compete, a gente precisa de sistema, telefone, cartão, né, organizar uma empresa. Você é o único cara com a lista aí, você vira COO. Aí eu virei COO, e então foi sempre uma carreira muito empreendedora. Eu tive a felicidade de, logo que me formar, na verdade até como um summer job, conseguir achar uma instituição. O meu sonho quando estava na faculdade era ter meu negócio, né? Quando eu fui para fora, eu tinha escolhido Wharton, apesar dela ser conhecida por finanças, eu escolhi ela, na verdade, porque ela também era melhor ranqueada por entrepreneurship, né? Com empreendedorismo. E eu queria ter meu negócio. E aí, como no meio do caminho eu resolvi fazer esse summer job, aí abriu a porta do mercado financeiro para mim, que eu fiquei fascinado com o mercado financeiro. Ainda mais que naquela época que a gente era o Pactual ainda era uma trading house, eu fiquei fascinado o trading nada mais é que você empreender todo dia. Você empreende nas suas posições de mercado. A grande diferença de você empreender é que você pode aceitar que você está errado e estopar suas posições mais rápido que ao empreender. E aquilo me fascinou. E, além disso, numa empresa onde eu vislumbrava esse espírito empreendedor e essa cultura de partnership, que eu podia eventualmente virar sócio e até virar um dos sócios sêniores do banco, que nem acabou acontecendo, né? E é uma coisa que a gente acha que é instrumental na nossa
cultura, é instrumental para a gente atrair os melhores talentos, que a gente consegue misturar esse melhor dos dois mundos, né? Você tem uma empresa grande, capitalizada, com brand, com network, só que você também pode ter o mesmo espírito que você tem numa startup e ter o mesmo upside que você tem numa startup. Então, por isso que acho que a gente está num momento tão bom de atrair pessoas tão talentosas, assim, como vários de vocês aqui que nos assistem, que querem ingressar no mercado financeiro, porque se vocês estão na Poli é porque vocês são bons, né? A gente tem que entender se vocês vão ser bons engenheiros ou se vão ser bons engenheiros que também são empreendedores ou engenheiros que também são do mercado financeiro. Mas ninguém tem dúvida do potencial de vocês que estão aqui. Então, acho que essa combinação deixa que o nosso projeto seja muito atraente para atrair jovens talentos. Acho que a gente está no melhor momento do nosso employee branding, justamente por isso, né? E a gente acho que conseguiu também, usando as redes sociais, mostrar quem nós somos de verdade, né? Porque muitos anos atrás, antes de você ter as redes sociais, você ficava dependendo só da mídia para falar de você. E aí sempre ficava chegando uma imagem distorcida. E acho que isso a gente conseguiu corrigir, de mostrar efetivamente quem nós somos. O que nós somos? A gente gosta de vir trabalhar todo dia e criar muito valor para nossos clientes e acionistas. 2, a gente gosta de se divertir. E 3, a gente gosta de ser bem remunerado. Então a gente conseguiu juntar os 3 aqui e acho que é por isso que a turma gosta tanto de trabalhar aqui. Mas aí a gente pode entrar mais específico em tópicos, eu não quero me estender muito, prefiro falar do que vocês quiserem especificamente. Se eu puder fazer mais uma só nesse sentido de trajetória, você teve uma carreira assim, fora da curva. Eu gostaria de saber como que você definiria os seus princípios de trabalho. Quais valores e hábitos você julga que foram fundamentais assim, para você chegar aonde chegou e ter a conquista que você teve? Olha, eu concordo com você, que foi fora da curva. Não por mérito meu. Eu acho que eu tive... Meu pai sempre falava, você tem que ter a sorte para a chance aparecer e a competência para aproveitá-la. E durante a minha carreira, eu tive muita sorte das chances aparecendo e, sinceramente, quando a chance aparece, ela não é óbvia. Te dá muita insegurança, você fica com frio na barriga, às vezes você pede uma fralda, né? Agora, eu não deixei de aproveitar cada uma dessas chances. Então, eu vou te dar um exemplo. Em 98, eu virei sócio do banco. Por que eu virei sócio do banco? Porque em 98, os sócios fundadores do Pactual, entre eles o Paulo Guedes, que é hoje ministro da Economia, o André Jacurski, que é o icônico líder da JGP, resolveram sair do banco, porque tinha uma discussão naquela época, em 98, se a gente queria ser uma trading house, um hedge fund, ou se a gente queria evoluir para um full service investment bank, que nem a minha geração e as 2 gerações anteriores acreditavam que a gente tinha que fazer. E a conclusão foi que, vocês querem fazer isso, a gente quer fazer aquilo, então vamos part ways. Nesse momento, o meu chefe e o chefe do meu chefe resolveram também ir para o projeto JGP. Do dia para a noite, apareceu 2 cadeiras vazias do meu lado que eu podia falar, turma, tô preocupado aqui, acho que não dá, vamos achar alguém no mercado para liderar isso. Mas eu peguei essa oportunidade e falei, turma, eu sei que é um desafio, mas deixa eu tentar tocar, se eu entregar, vocês me reconhecem. Eu fiz isso, eu e o James, que hoje é um dos principais sócios da Vinland. E a gente foi co-head de renda fixa por ano, quase uma década, né? Porque naquele momento, a gente estava borrado de medo, inseguro, frio na barriga, né? Eu só quero uma chance que a gente não podia desperdiçar. Então, então aí você fala, mas você virou sócio em 4 anos. Sim, virei sócio porque a gente resolveu assumir um desafio, tivemos responsabilidade, tivemos competência, né? Trabalhamos que nem louco, horas e horas a fio, né? E com isso fomos reconhecidos. E se você pegar, foi a mesma coisa em 2003, quando eu assumi a área internacional, a mesma coisa em 2006, quando eu assumi mercados emergentes globais, né? Imagina o seguinte, estava chegando um Brazuca em Stanford, naquele trading floor que tinha todo mundo ali, todos gringos, e chegou um Brazuca para ser chefe de todo mundo. O nego faltou rir da minha cara, né?
Aí você vai mostrando que você tem consistência, que você fala Lé com Cré, que você tem competência, que você entende e a turma te respeita. Então, eu te diria que a grande diferencial é, resiliência, certo? 2, sempre estar disposto a aprender e assumir novos desafios. E 3, não desperdiçar a oportunidade quando aparece. Né? Acho que eu fiz isso minha vida toda, e acho que por isso que realmente consegui ter, que nem você falou, uma carreira um pouco fora da curva. Né? Em 98, a minha carreira ganhou 10 anos. Se eu não tivesse feito aquele movimento naquele mês, eu talvez ia chegar naquela posição depois de 10 anos. Agora, como apareceu a chance, não deixei de aproveitar. Show. Muito bacana ver essa retrospectiva aí da sua carreira e como que você interpretou cada momento. Muito bacana. Se eu puder agora entrar um pouco no tema de inovação e a sua relação direta com a educação, qual que é a sua visão para o desenvolvimento em conjunto dessas duas áreas no Brasil? Como que você enxerga o papel futuro de iniciativas como as do BTG, a exemplo do Instituto de Tecnologia e Liderança e do Bush Lab? Olha, até 2014, a tecnologia era um apoio necessário para o negócio financeiro. Então, a vida ficava mais fácil, melhor, mais eficiente, mas a gente se virava na calculadora. Com a digitalização e com o mercado que a gente está vendo hoje, esquece. Tecnologia é parte integral do mercado financeiro. Seja você um hedge fund, seja você uma fintech, ou seja você uma bank tech, como a gente. Se você não tiver tecnologia como core do seu business e você enxergar a tecnologia como apoio ao business, você não vai dar certo. É uma parte integral do business, fundamental para você interagir com o cliente, para você tomar decisão e para você executar o dia a dia do mercado financeiro. Então, uma das coisas que nos inspirou a fundar o Intelli é que a gente estava sentindo, primeiro, o Brasil precisava de mais engenheiros para se desenvolver. Né? Assim, a Poli é fantástica, mas vocês formam os mesmos números de engenheiros há quantos anos? Não mudou muito. Né? A demanda multiplicou por 100 e a Poli segue formando o mesmo número de engenheiros fantásticos, mas é o mesmo número de 30, 40 anos atrás. Só que a demanda multiplicou por 100. E a gente acha fundamental que assim, os engenheiros do Intel, o que a gente quer? Que eles saiam com skills de business, ou seja, vocês estão fazendo isso aqui por conta própria, entendendo de valuation, mercado financeiro, contabilidade. A gente quer fazer isso parte integral do currículo, para que todos os engenheiros saiam com isso, e também com skills de liderança. Como se apresentar em público, como liderar um time, como mapear pontos fortes e pontos fracos, porque a gente quer justamente formar lá os líderes que vão transformar o Brasil através da tecnologia. Isso pode ser empreendendo, isso pode ser sendo executivos de grandes empresas, ou pode ser no setor público. Hopefully, a gente vai ter vários indo para o setor público para ajudar a gente a melhorar o serviço público no Brasil. Então, assim, na minha visão, cada vez mais o mercado financeiro e tecnologia estão andando de mãos dadas. Para mim, pessoalmente, foi uma transformação brutal. 7 anos atrás eu não sabia o que era UX, o que era SEO, o que era digitaligência, como é que funcionava a inteligência artificial, data analytics. Eu sabia de juro composto, inflação, bolsa, câmbio, mas, como eu te falei, foi aprender a aprender. A gente não teve jeito, teve que aprender. Não sei de tudo, não sei programar, ainda sinto falta disso, mas pelo menos eu não passo mais vergonha numa conversa e consigo tomar as decisões estratégicas. Então, assim, acho que cada vez mais vai ser fundamental para aqueles que querem ser líderes, se forem engenheiros, entender de business e mercado financeiro, e se forem do mercado financeiro ou de business, vão ter que entender um mínimo de tecnologia, senão não vão conseguir tomar as decisões que precisam no dia a dia das empresas, de cada um deles. Show, perfeito. Perfeito. Abordando agora mais especificamente o tema do futuro do mercado financeiro e suas principais tendências, qual a sua visão para o desenvolvimento do financial deepening no Brasil, considerando o atual cenário macroeconômico, político, o aumento da taxa Selic, incerteza fiscal e ainda as eleições no próximo ano?
Olha, eu acho que o Financial Deepening está numa pausa. Ela vinha acelerando brutalmente, né? O que aconteceu? A taxa de juros no Brasil saiu de 14,25 em 2015, 16, foi até 2%. Então, todo mundo que tinha dinheiro em renda fixa no overnight com a boa rentabilidade teve que buscar risco de bolsa, risco de crédito e liquidez, prazos mais longos. E isso fez com que as pessoas buscassem especialistas em investimento, então saíssem do seu gerente generalista das grandes agências e dos grandes bancos, buscassem alguém especializado e buscassem um portfólio que compensasse esse rendimento. E na nossa visão, isso tanto o Financial Deepening quanto o Financial Disintermediation estavam full power, né? O Financial Disintermediation, o que foi? Foi os grandes bancos públicos, especialmente o BNDES, abrindo espaço no mercado de capitais para o mercado privado, o crowding in. Por isso que você viu essa explosão de emissão de ações, essa explosão de emissões de debêntures, de fundos imobiliários, fundos FIPs. Com o juro caminhando para cima de 2 dígitos, isso aí entra um pouco em pausa, né? As pessoas, o que a gente está vendo do fluxo, é que o fluxo está indo para renda fixa. Então você vê os spreads de crédito fechando, muita demanda por títulos longos, muita demanda por títulos isentos, LCIs, LCAs, CRIs, CRAs. Por quê? Porque todo mundo olha, bom, eu posso investir a 12% ao ano por 3 anos, líquido de imposto? Eu não quero correr mais risco, eu sei quanto eu vou ganhar. Então, você segue com o movimento para plataformas especializadas, porém, esse fluxo está indo majoritariamente para a renda fixa. Grande parte em crédito. Então, você segue vendo um mercado de dívida corporativa muito forte. Então, nesse aspecto, o Financial Deepening segue, né? Você vê debêntures de infraestrutura de prazos muito longos sendo emitidas. Agora, o equitization, a gente está vendo o Brasil caminhar para os Estados Unidos. Todo mundo é até ação, né? O número de acionistas de pessoas na B3 saiu de 1,2 para 3,5 milhões de pessoas. E a gente imaginava que ia crescer ano após ano. Isso provavelmente vai dar uma pausa, vai ficar nesses 3,5, até a taxa de juros voltar para um nível, digamos, de giro real de 3%. Então, um juro nominal aí entre 6 e 7, assumindo a meta de inflação. Para isso, o que a gente precisa agora é uma atuação muito firme do Banco Central para voltar as expectativas de inflação para a meta. A gente está vivendo um fenômeno global de inflação, só que no Brasil isso foi agravado pela perda da âncora fiscal no teto de gastos, né? Então, com isso, você vai precisar de uma atuação firme do Banco Central. Acho que hoje o Banco Central vai subir pelo menos 150 bases. Se eu tivesse na cadeira deles, eu ia surpreender o mercado subindo mais, para mostrar que o xerife chegou no faroeste, né? Chega de bang-bang, o xerife está aqui, não dá para ficar essa bagunça. Está na hora de mostrar um pouco de autoridade e a gente torcer para que, passado o cenário eleitoral, a gente retome uma âncora fiscal. Acho que o teto de gastos ficou desmoralizado, ou a gente vai vir alguém que vai conseguir fazer ele ganhar credibilidade de novo, que eu acho difícil, ou a gente vai partir para uma meta de superávit primário, que eu acho mais provável. Mas a gente vai ter que refundar a âncora fiscal. Então, o que a gente via, esse processo estava acelerando, né? Assim, a gente via em todas as nossas linhas de negócio, a gente via em todos os números agregados, no patrimônio que você via os gestores de fundo de investimento, de fundos de ações, número de clientes na bolsa. Isso vai dar uma estagnada, na margem vai sair um pouco de fluxo de bolsa, vai para a renda fixa. A gente acha que segue esse mercado de renda fixa bastante forte, e acho que isso volta a acelerar, a gente controlando a inflação aí para volta a 3 a 4%, e com isso o juro caminhando aí, digamos, para entre 6 e 8, isso volta a acelerar novamente. Entendi. Roberto, eu vou tratar agora de uma questão de inovação no mercado financeiro que é em nível mais global. Como CEO de um dos principais bancos do país, qual que é a sua perspectiva sobre o Open Banking no Brasil e quais os impactos estratégicos, operacionais, principalmente competitivos, nas diferentes instituições financeiras?
Olha, acho que o Open Banking, no jeito que está sendo feito no Brasil, vai ser um dos mais agressivos do mundo. Eu acho que o panorama competitivo vai ficar muito bom para o consumidor. Então, vou falar do nosso lado. A gente acha que o Open Banking vai permitir que, uma vez os clientes nos dando o opt-in para entender a vida financeira dele, a gente de A a Z, seja no cartão de crédito, seja no financiamento imobiliário, seja no empréstimo pessoal, seja nos investimentos, seja na carteira de seguros dele, vai permitir que a gente ofereça para ele produtos melhores, a preços melhores do que ele tem hoje. O que quer dizer que para os grandes bancos é algo que vai ser bastante desagradável. Agora, para os novos entrantes no varejo, que é o nosso caso, e acho que a gente, diferente das fintechs, a gente tem a vantagem da gente ter brand, ter toda a gama de produtos e ter capital. Então, deixa a gente ter uma postura bastante agressiva e aproveitar bastante essa oportunidade. Então, eu acho que do jeito que está sendo feito no Brasil, é algo transformacional, algo dos mais agressivos do que a gente já viu no mundo, que realmente para os grandes bancos não vai ser simples. Para as fintechs, elas têm que fazer isso com muita responsabilidade. Eu me preocupo com isso, porque você tem todos os temas de segurança de informação, etc. E para o BTG Pactual especificamente, acho que deixa uma posição única. Nós somos o único banco, o Banco Central, ele classifica os bancos por importância, né? E nós somos o único banco S1, que é o nível de maior importância. O S1 tem Banco do Brasil, Caixa, Bradesco, Itaú, Santander e a gente. Nós somos o único banco S1 que é um agressor neste mercado. Então, acho que deixa a gente numa posição muito privilegiada para aproveitar o Open Banking. Então, assim, eu entendo quem se preocupa, eu entendo quem está incomodado. Agora, para nós, a gente vai aproveitar a legislação para beneficiar os nossos clientes e para ganhar market share, consequentemente, com isso. Show. Perfeito. Agora, abordando uma questão do coronavírus, que infelizmente abalou todo mundo, mas finalmente se encaminha para um desfecho. A indústria financeira vinha passando por grandes mudanças antes da pandemia, mas esse período certamente catalisou e alterou o curso de diversas variáveis. Como você enxerga o legado desse período para o mercado financeiro? Quais são os principais aprendizados, mudanças e evoluções que vão se perpetuar no mercado? Olha, acho que sem dúvida nenhuma acelerou muito a digitalização, né? Então, os clientes que não se sentiam confortáveis ou não queriam aprender a lidar com a vida financeira digitalizada foram obrigados a fazer isso. Então, primeira coisa, a aceleração da digitalização. Acho que um segundo legado é a maior eficiência usando ferramentas de comunicação virtual. Então, roadshows, né? Algum dia vocês vão fazer um roadshow. Antes, pré-pandemia, o roadshow era um pesadelo logístico. A gente passava em 5 dias em 4 países, 6 cidades, 8 reuniões por dia, trânsito, entra e sai da van, carrega, sobe elevador, faz check-in. Um pesadelo. A gente fez 3 roadshows aqui durante a pandemia, 4, na verdade, 3 de ações e 1 de bond. Era uma videoconference atrás da outra, né? Usando só vídeo na mesma sala, dormia na minha cama, confortável, né? Tudo beleza, conseguia almoçar bem, jantar bem. Então, acho que vai ter alguma eficiência de reuniões que eram feitos cara a cara. Eu acho que tem gente que está superestimando o uso do home office. Eu acho que o home office é uma ferramenta e não um end por si só. Então, por exemplo, eu vejo aqui no banco, a gente liberou quem tem 2 semanas depois da segunda vacina pode vir. Todo mundo quer vir. Todo mundo quer vir porque é divertido. Porque a gente gosta de conviver, gosta de trocar ideia no café, dar risada, não precisa marcar reunião para tudo. Agora, se você tem um filho que você precisa atender, ou você está com um problema em casa, você pode fazer por reunião virtual. Então, é uma ferramenta, algo a mais e não um fim por si só. Permite que a gente contrate programadores e atendentes pelo Brasil todo? Permite.
né? Então, é você usar como uma ferramenta, mas eu não acho que a gente já vai tudo virar home office. Pelo contrário, a gente não para de alugar a espaço de escritório, porque a gente tem crescido muito e a gente faz a pesquisa e todo mundo quer voltar. Então, a gente vai, acho que é uma ferramenta a mais. E acho que um quarto legado reforçou a importância de uma agenda de responsabilidade social e ambiental dos bancos, do mercado financeiro, das empresas em gerais. A gente viu um movimento muito grande de apoio à sociedade, seja a comunidades carentes, seja a saúde, seja a vacinação, de todo o setor financeiro e de várias empresas. Eu acho que isso deixa um legado que o nível de dinheiro das pessoas físicas e das empresas disponibilizado à responsabilidade social e ambiental mudou de patamar pós-pandemia. Talvez ela fez um pico na pandemia, mas acho que ela não volta para o nível pré-pandemia, ela volta para o nível acima do pré-pandemia. Eu falo isso pelo nosso caso, aconteceu aqui no BTG. Então, acho que, sim, você perguntar, acho que são esses 4 legados, e eu acho que também, de agora em diante, a cada 3, 4 anos, surgiu novos vírus na China, vai dar pânico geral, né? Porque vão ter novos vírus, que a gente não lembra, mas teve vários que não deu em nada. Mas vai ter um sustinho a cada 3, 4 anos, pode se preparar, porque isso vai acontecer. Acho que são esses os legados, assim, que me vem à cabeça nesse momento. Entendi. Olhando para o futuro mais próximo assim, no mercado, que é extremamente dinâmico e nem sempre tão estável, a gente vê crises, turbulências externas, como questão imobiliária na China, incerteza no mercado americano. Isso somado a questões domésticas, com o crescimento da inflação e consequente aumento da Selic, e a imprevisibilidade, né, nas eleições do próximo ano. Como que o BTG e, generalizando assim, outras instituições financeiras se posicionam e podem se posicionar para continuar performando de forma consistente? Olha, o cara que tem a experiência, você falou algumas crises, eu vou te falar as crises que eu já passei operando, tá? A crise do México em 94, crise da Ásia em 97, 98, default da Rússia em 98, desvalorização do Brasil em 99, default da Argentina em 2000, estouro da bolha do Nasdaq em 2000, as fraudes no balanço em 2001, eleição do Lula em 2002, crise do subprime em 2006, crise da Europa em 2008, recessão do Brasil aqui em 2015, coronavírus agora. Você tem horas no mercado financeiro que é a hora de você maximizar a rentabilidade e você tem hora que é a hora de preservar a capital e se preparar para turbulências, que eu acho que é a hora que a gente está agora. Por que a gente... O BTG Pactual, acho que de todos os bancos, foi o que mais ganhou market share, mais performou melhor, mais cresceu o seu business durante o Covid, a crise do Covid. Por quê? Porque de dezembro a março, a gente se preparou para a crise. Então, a gente acumulou caixa, acumulou capital, estava líquido, a gente estava enxergando que alguma hora aquilo ia chegar no Brasil, né? Então, a gente sacrificou um pouco de rentabilidade em janeiro, fevereiro e março, só que aí depois em abril, maio, junho, a gente estava lá para apoiar nossos clientes, para aproveitar para ganhar market share e crescer. O cenário que eu vislumbro agora é muito parecido. Você tem uma confluência de incertezas no horizonte local e internacional que requer que você tenha cautela. Isso quer dizer que você não vai, vou acabar com uma carteira de crédito? Não vou ter posição afora? Vou. Agora, só requer que a gente estava dos 8, 12 meses atrás, pedal to the metal, full power. Agora é hora de um pouco de cautela. Você tem segurança fiscal no Brasil, alta de taxa de juros e eleições. Só que quando o Brasil estiver acabando tudo isso, você vai começar a ter alta de taxa de juros americano, consequente reprecificação da Bolsa, e por aí vai. Então, tudo indica que a gente vai ter 22, 23 e 24 com muita possibilidade de volatilidade, né? Pode não acontecer nada. Agora, a possibilidade de volatilidade está lá. Então, mostra que a gente tem que ter liquidez, tem que ter cautela, tem que, quando você emprestar para empresas que sabem que vão aguentar volatilidade, e por aí vai. Então, assim,
A gente puxou aqui da gaveta, eu te falei todas as crises que eu já vivi, a gente puxou o handbook, crise, tá bom, já sabemos o que tem que fazer. Né? É meio isso. Entendi. Pouca crise já passou, hein? Não entendi? Pouca crise, né? Essa aí é só mais um para o repertório de experiência. É. Pois é. Poxa, perfeito. Agora, voltando aqui um pouco mais para a área de mercado de crédito, tinha sido comentado sobre o processo de desintermediação de bancos públicos, por exemplo, o BNDES. Como é que você enxerga o acesso a serviços de corporate finance no Brasil e também de financiamento para pequenas empresas? A gente sabe que o BTG tem um BTG mais Business e está entrando nesse segmento. Acredita que há ainda muito espaço para crescimento desse segmento ainda para ser destravado? Acho que sim. Se você pegar os grandes dados, né, você vai ver que, agora eu estou sem os números exatos de cabeça, mas na última década, o crescimento de crédito para as grandes empresas se manteve estável em percentual do PIB. Agora, para pequenas e médias empresas, diminuiu. Diminuiu por causa dessa concentração bancária. Então, eu vou dar um exemplo aqui. O Itaú comprou o Citi no Brasil. O Citi tinha uma carteira e o Itaú tinha uma carteira. Quando juntou os dois, a carteira ficou do tamanho da que era do Itaú. Ela não aumentou. Né? O Bradesco comprou a HSBC e os dois tinham carteira. Quando juntou, ficou do tamanho da carteira do Bradesco. Então, isso acabou tirando um pouco de players desse mercado. Na parte de large credit, isso foi substituído pelos fundos de investimento, né, por essa desintermediação financeira. Na parte de PME, isso não aconteceu ainda, porém está começando a acontecer pelas fintechs, pelos fundos especializados e por os novos entrantes, como é o nosso caso. Então, eu acho que ainda é um mercado carente, ainda é um mercado desarbitrado, e você tem, acho que, mudanças regulatórias que também favorecem esse mercado. Então, a central de recebível de cartão de crédito, o crescimento da adquirência, FDICs, digitalização. Sim, a gente hoje é o terceiro maior banco de crédito de pequenas e médias empresas do Brasil. A gente partiu do zero, 24 meses atrás. Então, você está vendo isso e o mercado está crescendo. Então, sim, vejo espaço e acho que isso é muito saudável para a economia. Se eu puder, assim, pegar um pouco do que a gente falou de financial deepening no Brasil dando uma estagnada, open bank que pode mudar muito o cenário competitivo, e você comentou de uma possível cenário de volatilidade para os próximos anos. Quais outras avenidas, além do crédito corporativo para médias e pequenas empresas, que você vê com mais bons olhos para o futuro próximo, assim, no caso do BTG? Então, vamos lá. Onde é que eu estou vendo o crescimento para a gente? Nossa vida inteira, até 2015, a gente cobria grandes investidores institucionais, grandes empresas e multimilionários. Com a digitalização em 2015, a gente começou a pegar esses produtos, digitalizou e começou a oferecer para o varejo pessoa física e varejo pessoa jurídica. E, além disso, a gente adicionou um layer adicional de produto, que é a transacionalidade bancária, que a gente ofereceu não só para varejo pessoa física, varejo pessoa jurídica, como também para os institucionais. Então, Banking as a Service, o Alipay é nosso cliente. Né? E acho que a maioria das pessoas nem espera isso. Onde a gente tem mais receita e mais cresce é justamente oferecendo Banking as a Service. Então, você botando novos produtos, né, e novos segmentos, isso te dá avenidas de crescimento mesmo num mercado onde as tendências que estavam favoráveis diminuem no seu business tradicional. Então, a gente vinha se beneficiando muito de financial deepening, financial disintermediation em investment banking, especialmente em equities e em sales and trading, especialmente corretagem. Eu acho que a gente vai conseguir compensar isso com crescimento em renda fixa. A gente está fazendo esse trimestre 40 emissões de bonds e debêntures. Acho que é um número recorde. Né? A gente está tendo volume recorde de trading secundário de renda fixa de crédito. Então, a gente acha que vai compensar um pelo outro. Na parte de crédito, a gente provavelmente vai diminuir o pace de crescimento porque a gente está mais cauteloso e porque a gente ganhou muito market share. Faz todo sentido. Na parte de investimentos pessoa física, a gente vai seguir crescendo no segmento de varejo. A gente veio de um market share de 0, a gente vai ter 20% de market share.
Então, você vai continuar a ter um crescimento muito forte. No segmento de PME, a mesma coisa. A gente veio de um market share de 0 e a gente vai crescer. E não só no produto de investimento, não só no produto de crédito, mas também no produto de transacionalidade bancária, de venda de seguros. Então, você vai ampliando os produtos nesses novos segmentos. E, além de tudo, a gente investiu em um novo segmento, que vamos chamar de infraestrutura bancária, que a gente investiu para o varejo, só que também serve o atacado. Então, por isso que eu acho que, mesmo nesse cenário, a gente vai continuar a ver linhas com crescimento muito robusto no BTG. A gente talvez vai sair desse mercado fenomenal que a gente estava nos últimos anos, que toda a linha de business crescia com 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% ao ano. Você vai ter algumas linhas que vão crescer 10% ao ano. Investment Banking, se crescer 10% ao ano, eu vou estar feliz, porque a gente está vendo essa volatilidade. Sales and Trading, se crescer 10% ao ano, eu vou estar feliz. Agora, Wealth Management, tá bom, vai sair de 90% para 60%, 50% ao ano de crescimento, porque a gente segue ganhando market share. Então, é só a gente talvez adaptar isso para cada linha de negócio e para cada segmento. Mas o Brasil sempre vai ter volatilidade, o mundo sempre vai ter volatilidade. Que nem eu falei da minha carreira, que você tem que aproveitar momentos de incerteza para crescer, é a mesma coisa no teu business. Se tem momentos de incerteza, aproveita, né, para você crescer. Você tem que ter certeza que quando chega essa incerteza, você está com a sua empresa e você, pessoalmente, numa posição de aproveitar. Então, parece mais fácil falar do que fazer. Mas eu acho que uma sequência dessas, você nem sempre vai acertar, às vezes você vai errar. Agora, se você tiver uma sequência de 10 eventos desses, se você acertar 7, você vai estar muito bem na tua vida e na tua empresa. Engraçado que a pergunta de alguém que está passando, né, finalizando aqui a primeira crise como um espectador de alguém que já passou aí por inúmeras. Então, a diferença é interessante. Se eu puder fazer uma próxima aqui, que é uma tendência que está muito em alta, que é o crescimento da preocupação no mercado financeiro com o tema ESG. Queria saber a sua visão sobre o futuro dos investimentos da economia sustentável e como que o BTG se posiciona em relação a isso. Olha, assim, não tenho dúvida que essa é uma tendência que veio para ficar e que as empresas que não prestarem atenção nisso vão estar deixando o valor na mesa. Então, pré-2015 aqui, a gente passava em qualquer due diligence aqui de ESG. Então, veio aqui o GIC, o Ontario Teachers, fazer o private placement com a gente, check the box, passou tudo, legal. Só que até 2015, para ser transparente, a gente fazia isso de uma forma burocrática, né? Beleza, we had to deal with it. Só que chegou 2015, a gente falou, cara, olha para onde o mundo está indo. Se a gente continuar com essa atitude, a gente vai perder uma oportunidade. Vamos incorporar os valores ESG na nossa cultura, que isso vai ajudar a gente numa série de coisas. 1, vai ajudar na tua imagem. 2, vai ajudar você a atrair e reter talento. 3, você vai se sentir bem. Agora, mais importante, ele vai te dar um mindset que vai te ajudar a gerar valor para os seus clientes e para os seus acionistas. E é exatamente o que a gente vê hoje. Então, hoje a gente anunciou, não sei se vocês viram, um novo produto que a gente espera captar aí 5 a 6 bilhões de reais para investir em florestas. Metade a gente vai comprar áreas degradadas de pasto, metade você vai fazer reflorestamento nativo para preservação e metade floresta comercial para vender. E com isso você vai monetizar tanto a floresta comercial quanto os créditos de carbono do reflorestamento. A demanda dos investidores institucionais globais para esse produto é maior do que a nossa capacidade. É explosivo. E a gente fechou uma parceria com a Conservation International, que é uma das maiores ONGs ambientais do mundo, para ser nosso consultor de impacto nisso. Por que a gente conseguiu isso? Porque a gente incorporou esse mindset nos nossos valores e no nosso business dia a dia. Porque como incorporou isso, foi preciso pensar num produto, tem isso aqui, eu tenho um relacionamento com a Conservation, tenho essa demanda. Agora que eu falo o produto, ele é óbvio, mas ninguém nunca tinha lançado no mundo esse produto, né? Agora é óbvio. A gente faz todo mês recorde de emissão de Green Social Sustainable Bond, né? Todo mês cresce a nossa carteira verde, social ou sustentável. Por quê? Porque virou um mindset. A gente acabou, por isso, virou referência. As empresas que vão fazer IPO, elas nos pedem para ajudar a montar a área de ESG delas. E você acaba tendo todas as consequências disso, né?
À medida que a gente expandiu para o varejo, para a tecnologia, a gente precisava ter um ambiente diverso e convidativo. E como você estava com isso, foi uma coisa natural. Então, hoje já 35% do banco é de mulheres, acho que 25% da liderança é de mulheres, 25% é non-white no banco, 10% se declara LGBTQI, ou seja, você criou esse ambiente e com isso você conseguiu se tornar uma empresa melhor, mas mais que isso, você gerou valor para os seus clientes e para os acionistas. Então, assim, eu não tenho dúvida que isso aí é um exercício diário, a gente ainda não está 100% onde a gente quer, mas a gente está convicto que a gente está muito rápido na direção certa, porque a gente incorporou esses valores na nossa cultura. Perfeito. Outra pergunta que a gente vê a gente sabe que o BTG está crescendo pela América Latina em outros países com contextos diferentes. Como é que você vê o crescimento do BTG em outros países na América Latina e se existe algum tipo de diferença na dinâmica do financial deepening com relação ao Brasil e esses países? Sem dúvida existe. Acho que tanto no financial deepening quanto na questão digital. Então, acho que o Brasil tem Eu tive uma reunião, o presidente da Colômbia estava no Brasil para buscar investimentos brasileiros, né? E ele me convidou para uma sessão porque ele queria entender o que o Brasil tinha feito de certo para ter um mercado de capitais tão pujante. Aí eu falei para ele, você tem esses debêntures incentivados, você tem esses produtos, isso funcionou, aquilo funcionou. E ele falou, você pode, por favor, pedir para a sua turma da Colômbia mandar um memo para a minha equipe do Ministério da Economia para a gente incluir isso nas reformas de mercado de capital? Que foi o que a gente fez. Então, sem dúvida, acho que no ponto de vista de financial deepening, financial intermediation, o Brasil está bem à frente de todos os mercados da América Latina. Isso também é verdade para a digitalização. Por quê? Você tem algumas barreiras fitossanitárias, anticoncorrência, em vários países. Então, o México agora está com a legislação em análise para abrir conta digital. Hoje, para abrir uma conta no México, você precisa ir numa agência. Isso nada mais é que o quê? A turma criando uma barreira para ter concorrência de banco digital, né? Na própria Colômbia, a mesma coisa. No Chile, mudou agora. Então, acho que o Brasil, sem dúvida, está no forefront e a gente tem presença muito forte no Chile, Peru, Colômbia, uma presença mais pontual na Argentina e no México. A Argentina acho que é um caso à parte, né? É outra dinâmica. Agora, acho que o México, tendo essas mudanças de legislação, o Chile e a Colômbia, é um crescimento natural para a gente expandir, seja os nossos businesses de mercado de capitais, seja nossos businesses digitais nesses países ao longo dos próximos anos. Acho que só no curto prazo, acho que o ambiente de Brasil está tão desafiador, tão promissor, que a gente não quer perder foco. Então, a gente quer agora ter certeza que a gente investe 100% da nossa atenção aqui para depois a gente crescer nesses segmentos, nesses outros países. Perfeito, perfeito. Agora, olhando mais para dentro do BTG mesmo e dos seus próprios negócios, a cultura da empresa, como a organização funciona, dado assim todas essas questões que foram levantadas ao longo da live, o BTG se mostrou bastante resiliente em vários períodos de crise. E como é que o senhor enxerga o futuro do BTG nesse cenário de inovação e mudança? Quais acertos estratégicos, táticos e de cultura empresarial mesmo devem se manter? Olha, o que a gente nunca pode perder é a nossa cultura empreendedora, que é a ditadura do argumento, ganha quem tem argumento, não importa a patente. Essa cultura de partnership, onde todo mundo é dono e pode virar dono de verdade. A gente não pode perder a nossa dedicação, intensidade, empatia, nos botando sempre no lugar dos clientes e trabalhar em equipe. Toda equipe que foi campeã mundial tinha craques que sabiam jogar junto. Você tem um craque que pega a bola e não passa para ninguém, o teu time vai perder o jogo. Então aqui você tem que ter essa competição, esse equilíbrio entre meritocracia e saber jogar em equipe. Então, assim, do ponto de vista de cultura, é isso que a gente nunca pode perder. E acho que do ponto de vista de business, a gente tem uma chance única, once in a few decades, né? Que é essa disrupção digital, né? A gente, primeiros 20 anos da minha vida, eu ficava aqui chateado porque a gente não tinha 5.000 agências.
A gente não ia poder ter varejo. Até que chegou 2015, eu falei, graças a Deus que eu não tenho 5.000 agências. Graças a Deus que eu não tenho um mainframe. Eu estou indo para o cloud e agora tem aqui o crescimento digital e eu não tenho que lidar com os legados das agências. Então, isso é uma oportunidade única. Se a gente vai ter a competência de aproveitá-la at its fullest, o tempo vai dizer. Agora, assim, não tenho dúvida que tendência de digitalização, de financial deepening, financial disintermediation e ESG são tendências que a gente tem tudo para aproveitar, se a gente tiver competência. Então, é por isso que a gente tem que manter essa cultura empreendedora, essa cultura aberta, essa cultura que permite as pessoas tentarem coisas que, se não funcionar, você muda de rumo e vai para outro lugar, que é uma cultura de startup, numa empresa grande com brand, capital, reputação, né, network, para a gente poder aproveitar a oportunidade que esses 4 trends estão dando para a gente. Roberto, se puder fazer uma em cima dessas 2 últimas que o Gabriel fez, que é sobre a cultura organizacional, mas está passando por um período de expansão e de internacionalização. Como que você descreveria a evolução da cultura do BTG? E como que você vê os desafios e quais são as possíveis soluções e estratégias para não perder essa cultura que fez o BTG ser tão bem sucedido nesse período de grande expansão e de até atingindo outros países? Esse é o grande desafio. Esse é um desafio de todo dia estar próximo, de dar o exemplo, de premiar o comportamento certo, de punir o comportamento errado, por isso que a gente está feliz de estar voltando presencial, porque a gente contratou muita gente nos últimos 2 anos, né? Muita gente que nunca tinha vindo ao banco, então a gente acha que você está próximo, você está junto, também ajuda. Mas assim, eu não tenho dúvida que esse é o nosso maior desafio, né? Como você conseguir manter a cultura que nos trouxe até aqui, que acho que realmente é o nosso diferencial, à medida que você sai. O primeiro desafio foi sair de 300 pessoas, ou 150 pessoas quando eu entrei no banco, para 300, para 600, para 2.500. E agora a gente está indo para 5.000. Como é que você faz isso? A gente conseguiu fazer até 2.500. Tudo indica que a gente vai conseguir fazer para até 5.000. Agora não vai ser por acaso. A gente tem aqui, por exemplo, um curso de formação de mercado financeiro chamado BTG Academy, que todas as aulas são dadas por sócios. Aí o que a gente teve que fazer? A gente teve que digitalizar as aulas, porque a gente formava 30, 40, 50 pessoas por ano, a gente tinha que formar, agora a gente tem que formar 300, 400. Então você digitaliza a aula e você faz grupos de trabalho menor, onde você tem interação pessoal com sócios. Então a gente está tentando usar a tecnologia para justamente conseguir ter certeza que a gente mantém a cultura. Perfeito, perfeito. E ainda nesse ponto de cultura, a gente sabe que o BTG é um banco que está se tornando cada vez mais entrando no ambiente tecnológico, e a gente sabe que em muitos lugares muitas pessoas falam que a cultura de tecnologia é uma cultura às vezes um pouco diferente. Como é que isso se une no BTG+, onde, por exemplo, existe um andar especializado? Como é que funciona essa cultura do BTG+, onde se junta tanto o tech quanto o banco? Olha, eu achava que isso ia ser um desafio, mas não é. Porque, no fundo, a cultura empreendedora, a cultura do can-do, a cultura da entrega, da agilidade, é a mesma. Você tem um time que é especializado em atacado, um time que é especializado em engenharia financeira, e você tem um time que é especializado em varejo, especializado em tecnologia. Agora, os times têm a mesma cultura, né? Têm o mesmo foco, os mesmos valores. Então, eu teoricamente, isso era um grande desafio. Passado 6 anos, esse desafio não me preocupa mais, né? O desafio da expansão me preocupa muito mais do que o desafio de entrada em novas linhas de negócio. Tanto que no início, se vocês olharem o nosso salário, ele é sempre o low 25%. O salário aqui não é alto. Agora, quando você olhar o total comp, a gente está sempre no topo 5%. Porque aqui quem performa ganha muito bem, né? E quando a gente entrou nesses novos segmentos, a turma falava, mas vocês não vão conseguir contratar gente boa,
porque está todo mundo acostumado com salário alto e bônus baixo. A gente falou, bom, deixa a gente tentar. A gente conseguiu atrair gente boa que falou, finalmente eu vou poder ser diferenciado pela minha performance. É tudo que eu sempre sonhei na minha vida e não achava um lugar onde isso podia acontecer. E passado 3 anos, eu perguntei, e aí, turma, vocês querem mudar a nossa forma de contratar? Não, pelo amor de Deus, isso aqui está funcionando ótimo. Eu achei que não ia contratar, mas pelo contrário. Esse modelo faz com que a gente contrate as pessoas que têm a cultura, são competentes e performam. Então, é onde a gente está hoje, e então por isso que eu acho que hoje me preocupa mais o crescimento do que a expansão de linhas de negócio. Perfeito. Puxa, a gente está aqui chegando no fim, mas tem aqui 2 últimas perguntas para te fazer. Qual recado você daria para alguém que quer tentar entrar no mercado financeiro hoje? E você teria também algum recado específico para o público universitário que está assistindo aqui essa live? É o mesmo conselho que eu dou para os meus filhos. 1, aprendam a programar e aprendam um pouco de chinês, além de inglês, português e espanhol. Segunda coisa, para vocês terem uma carreira bem-sucedida, vocês vão precisar de 2 coisas principalmente. Uma é aprender a aprender, porque acho que no meu caso, vocês viram aqui, eu tive que me reinventar várias vezes ao longo da minha carreira. E você se reinventar nada é que você não ter medo de aprender e não ter medo da oportunidade. E a segunda coisa é resiliência. Sim, quando eu venho aqui falar com vocês, parece que minha carreira foi linda, né? Foi tudo fácil, linear, era promovido todo ano, ganhava bônus gordo. Em 29 anos eu nunca ganhei um bônus justo, para vocês terem uma ideia. Nunca nem fui promovido na velocidade que eu devia. Ou seja, você sempre acha que você tem que estar andando mais do que você está andando. E você conseguir controlar essa sua frustração, às vezes a frustração é certa, às vezes é só você que está superestimando o seu trabalho. Só que você tem que controlar isso e você não deixar aquele momento, aquela raiva momentânea, aquela putice, te levar a tomar uma decisão errada que afete a sua carreira. Então, acho que resiliência para você superar os desafios, superar as frustrações e saber onde você quer chegar, porque a tua carreira, no final das contas, vai ser uma série de pequenas decisões. Essas pequenas decisões podem te levar para cá, essas pequenas decisões podem te levar para lá, né? Você, tendo resiliência, paciência, serenidade, sabendo aprender a aprender, você vai tomar as pequenas decisões continuando no lugar certo. Se você for sempre muito na emoção, não sei o quê, você às vezes pode tomar um desafio, um caminho que fica muito difícil você voltar. Então, eu recomendaria isso para vocês. Bom, muito obrigado pela conversa e pelo conselho. Acredito que foi muito bom para todo mundo que ouviu. O nosso tempo está chegando ao fim, mas a gente gostaria de agradecer profundamente em nome do Polyfinance pela sua presença. É uma honra estar perto de pessoas tão influentes e inspiradoras como você e temos certeza de que foi muito produtivo para todos que assistiram. Muito obrigado, Roberto, pela conversa. Eu que agradeço, uma honra